Olá, seja muito bem-vinda aqui em nosso canal. O devocional de hoje é recomeçar mesmo quando o medo fala mais alto. O versículo de hoje está em Isaías 41 e no versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos ver a reflexão de hoje? Todo recomeço carrega uma dose de medo. Às vezes, o coração hesita porque já conhece a dor das quedas e as frustrações do passado. Outras vezes, o medo nasce do desconhecido, do que ainda não foi vivido, do que escapa ao nosso controle. E tudo isso é humano. Deus nunca pediu que você não sentisse medo. Ele apenas pediu que o medo não fosse maior do que a certeza da sua presença. O medo fala das possibilidades de falha. Deus fala da fidelidade que sustenta. O medo aponta para a falta de controle. Deus aponta para o cuidado que nunca falha. Recomeçar com Deus é entender que a coragem não vem da ausência do temor, mas da confiança em quem caminha ao seu lado. E dar um passo tremendo, mas amparado. É avançar mesmo com o coração acelerado, porque você não está sozinho nessa travessia. Se Deus te chama ao recomeço, Ele já separou força para o percurso, direção para os momentos de dúvida e sustento para os dias em que faltar ânimo. O medo pode até sussurrar, mas a voz de Deus sempre fala mais alto, e é essa voz que te conduz. Que coisa linda! Quando Deus nos conduz, não há por que temer. Nós vimos aqui que todo recomeço surgem medos e inseguranças. É normal o ser humano sentir medo, nós sentimos medo, sentimos inseguros, que todo recomeço carrega uma dose de medo. E realmente, quando vamos recomeçar algo, surge medo, insegurança, e é normal sentirmos medo. É normal sentir insegurança, todos nós sentimos medo de algo. Mas o que não pode é deixar que esse medo seja maior do que a nossa fé, maior do que o nosso Deus. Porque em Deus nós podemos todas as coisas. A palavra do Senhor nos ensina que Ele está conosco. Várias passagens na Bíblia, o Senhor falando conosco. E aqui em Isaías, nesse versículo tão lindo, ele diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, a minha destra é fiel. E muitas vezes nós tememos. Quantas vezes o medo fala mais alto? Quando você pensa em recomeçar, o medo fala mais alto. Quantas vezes você deixou de recomeçar porque o medo falou mais alto? Quantas coisas você deixou de fazer porque o medo falou mais alto? Quantos sonhos você deixou ir porque o medo falou mais alto? E hoje o Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. O que é que você deixou de recomeçar porque o medo falou mais alto? Quantas vezes você deixou de recomeçar porque o medo falou mais alto? Muitas vezes você deixou ir, sabe, aquele sonho, aquele projeto que você fez, talvez no ano passado, mas por conta do medo, você não recomeçou, você não fez. Quem sabe aquele projeto que você colocou no papel no ano passado?
mas o medo falou mais alto e você deixou, simplesmente deixou. Hoje o Senhor te convida você a confiar nele. O medo não pode ser maior. O medo, ele não pode te paralisar. É normal sentirmos medo. Todos nós sentimos. O medo, de alguma forma, ele nos protege. Ele nos protege do perigo. Mas o medo acima do normal, aquele medo que não nos deixa confiar em Deus, esse medo, ele não pode continuar. Porque esse medo, ele nos paralisa. Ele nos deixa estagnados e muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus. E a palavra do Senhor nos ensina, se nós for ver, for passar, ler as passagens bíblicas, nós vemos várias passagens. O Senhor dizendo que Ele estaria conosco, Ele prometeu que estaria conosco. Então, por que temer? Qual projeto, qual sonho você deixou de realizar por conta do medo? O que você deixou de fazer por conta do medo? Hoje o Senhor, Ele te diz, não temas, eu estou contigo. Qual é o seu maior medo hoje? O que te fez parar? Mas hoje o Senhor diz, eu sou contigo, não temas. Somente creia no Senhor, independente do que for. Projete, recomece novamente, sabe aquilo que você deixou lá atrás? Aquele curso que você começou e parou, sabe aquela faculdade que você trancou? Você só deu início e você falou, eu vou parar. Parou no meio do caminho, porque surgiu um medo. Você falou assim, eu acho que isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Surgiu um medo, uma insegurança. E você foi lá e trancou o curso e até hoje você não retornou. Recomece. Recomece, vai lá onde você parou e recomece novamente. É tempo de recomeço. Janeiro branco é tempo de você recomeçar, de você olhar para dentro de você, conscientizar aquilo que você deixou, né? Cuidar da sua saúde emocional. Esse medo, ele traz para você, de certa forma, uma insegurança e uma ansiedade muito grande. Então é necessário cuidar, olhar para dentro de você, cuidar do seu emocional, da sua saúde mental, ver aquilo que você precisa organizar sua mente, de repente até mesmo fazer uma terapia. Porque o medo, de certa forma, ele traz para você um transtorno de ansiedade. É isso, o medo é isso. É uma ansiedade, um medo de fazer e não dar certo. Então, que você possa hoje olhar, se conscientizar. Quantas vezes o medo te paralisou? Quantas coisas você começou ano passado e parou no meio do caminho? Quantos projetos você parou? Ou outros você nem começou por conta do medo? Hoje é dia de recomeço. O devocional de hoje fala sobre recomeçar. Recomeçar, mesmo quando o medo fala mais alto. Nós não podemos deixar que esse medo fala mais alto. Sentir medo, você vai sentir. É normal sentirmos. Mas não deixe que esse medo fale mais alto. Fale mais alto do que os seus sonhos. Hoje, coloque em prática. Faça aí uma análise. O que é que está te paralisando? Recomece aquilo que você parou, que você deixou lá atrás. Eu não sei o que você parou, que te fez você parar. Talvez o medo. O medo foi maior do que tudo. E você parou, talvez você até pensa, eu poderia voltar a fazer aquele curso. Queria tanto aquela profissão. Eu queria tanto aquilo. Eu queria tanto algo.
mas o medo não deixa você avançar. O medo te paralisa. Quantas vezes eu deixei que o medo me paralisasse? Só para você entender um pouco mais, por muito tempo eu fiquei estagnada. Talvez você chegou aqui agora, não conhece a minha história, não conhece o meu testemunho. Eu fui uma pessoa que vivi por anos presa nas minhas emoções. O medo me paralisava. Eu tinha medo. Eu tinha um desejo no meu coração. A minha alma, ela gritava. Ela pedia socorro. Eu me sentia sozinha. Eu tinha tantos sonhos. Eu tinha sonhos, mas eu até escrevia nos meus projetos. Mas o medo falava mais alto do que tudo na minha vida. Eu tinha medo de me expor. Eu tinha medo de vir aqui, de transbordar na sua vida. Um dia eu deixei que esse medo não me paralisasse mais. Um dia eu falei, a partir de hoje o medo não vai me paralisar. Eu sinto o medo, eu sinto. É normal a gente sentir esse medo. Mas eu não deixo ele me paralisar mais. A partir do momento que eu decidi, eu tomei uma decisão na minha vida de tratar, porque tudo aquilo me fazia muito mal. Quantas coisas eu deixei de fazer, quantas coisas eu adiei na minha vida que eu poderia ter feito antes e eu não fiz, por conta do medo. Eu passei anos presa nas minhas emoções, nos meus medos, porque eles eram maiores do que tudo. Eu lia a palavra, eu estudava, eu lia a Bíblia, eu sempre fui evangélica, ia aos cultos, sempre servia a Deus, mas tinha um medo dentro de mim. Aquilo me paralisava, aquilo não me deixava viver a minha vida, ser quem eu sou. Eu estava escondida por trás daquela insegurança. Quantas vezes chorei sozinha, quantas vezes, e eu falava Senhor. E eu sentia, sempre que eu fazia ali os meus projetos, eu nunca chegava. E se eu começasse algo, sempre eu parava no meio. Por incrível que pareça. Gente, quantos projetos, quantas coisas eu comecei e parei. Só para vocês terem uma ideia. Eu abri e fechei lojas 6 vezes, gente, por conta do medo. Porque muitas vezes, quando eu começava a avançar, eu ficava com medo. Vinha um medo tão grande, eu falava, mas e se acontecer isso? E se não der certo? E se eu quebrar? E se isso? E se aquilo? E o medo me paralisava. Uma voz interna me dizia, você não é capaz. Isso não é para você. Quantas vezes eu ouvi essa voz? E hoje, conversando com vocês, eu me emociono. Sabe por quê? Porque eu deixei de fazer muitas coisas. Eu vivia presa nas minhas emoções. Eu vivia presa no passado. Hoje eu me emociono de falar com vocês. Emociono, gente. Porque eu vivia presa nas minhas emoções. Eu vivia presa. Eram os meus traumas de infância. Sabe o que eu descobri? Que na minha infância eu fui intimidada. Eu fui muito intimidada. Alguém me calou. Alguém disse pra mim, cala sua boca. Você não pode falar. Alguém disse pra mim lá na minha infância que eu paralisei.
E eu fiquei por anos com braços e pernas amarradas por conta do medo. O medo me paralisou. Eu deixei de viver aquilo que eu queria, o meu propósito, porque eu acreditava naquelas vozes. Eu acreditava, eu deixei de viver a minha vida. Hoje eu tô emocionada de contar para vocês. É porque eu me libertei do medo. Eu me libertei do medo. Hoje eu tenho coragem de vir aqui e conversar com você, de olhar nos seus olhos. Hoje eu faço atendimentos, eu atendo pessoas. Eu era uma pessoa que vivia escondida pelos cantos. Eu me escondia atrás das pessoas, porque o medo me paralisava. Eu me achava incapaz, porque um dia alguém me intimidou lá no passado, lá atrás. Eu sentava num cantinho, todos os lugares que eu ia. Eu não tinha voz, porque eu tinha medo de falar. Quantas reuniões eu já fui das minhas filhas, das minhas próprias filhas. Eu queria falar, como todas as mães fazem na reunião. Quantas vezes eu queria falar e não saía nada. Quantas vezes eu queria falar e eu não falava. Eu queria expressar, né, ali também, dar a minha opinião, como todas as mães ali, mas eu nunca conseguia. Eu estava preso. O medo falava mais alto em tudo que eu fazia. Eu não tinha voz. As pessoas diziam: a Rose é muito tímida. Outras pessoas me achavam orgulhosa, mas não era o orgulho, era o medo. Eu fugia de tudo, vivia presa no meu passado, nas palavras que foram ditas, que foram lançadas lá na minha infância. Eu carregava trauma, um trauma muito forte da infância, um trauma, e o medo me paralisava. Aquelas vozes vinham no meu ouvido. Mas quando eu conheci a psicanálise, eu comecei a tratar do meu emocional. Eu lia a palavra de Deus, eu lia todas as vezes, não temas, porque eu sou contigo. Eu lia lá todos os versículos que falam, né, que o Senhor está conosco. Não andeis inquietos por coisa alguma. Eu lia todas essas palavras, mas eu não conseguia viver isso. Eu não conseguia viver. Eu pensava assim, mas como eu, né, não tenhas medo, eu sou contigo. Eu sei que Deus é comigo, mas como eu não vou ter medo? Porque eu não nasci para isso. Mas quando eu comecei a tratar as feridas que estavam escondidas lá no meu interior, as feridas que estavam escondidas, e eu comecei a colocar para fora, fui fazendo uma limpeza, eu fui organizando por dentro tudo aquilo que estava fora do lugar. Eu fui me descobrindo. Eu não sabia quem eu era. Eu não tinha identidade. Eu não sabia. Mesmo eu servindo, eu indo aos cultos, eu sendo evangélica por anos, mas tinha uma dor que me paralisava. O medo. O medo falava mais alto do que tudo. Até que um dia, quando eu comecei a fazer esse tratamento, até que quando eu comecei a entender de onde vinha tudo aquilo, todo aquele medo, eu comecei a tratar. E hoje eu não tenho medo de vir aqui falar com você, de me expor.
Eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, porque eu fui transformada, eu fui curada. Eu fui curada. E hoje eu quero transbordar na sua vida tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Foi Deus que fez. Porque foi Deus que me fez conhecer a psicanálise. Muitas vezes eu dobrava o meu joelho, eu orava e eu pedia para Deus: tira esse medo. Eu não consigo avançar. Eu tenho sonhos, até mesmo de estudar. Por anos, cada ano que terminava, eu falava: esse ano que vai começar, eu vou voltar a estudar. E isso se repetiu por anos. Quando eu me casei, há 29 anos atrás, eu tinha esse sonho de voltar a estudar. Eu falei com meu esposo e ele concordou. Eu conversei com meu esposo, falei para ele sobre os meus sonhos, que eu queria estudar, fazer uma faculdade. E ele falou: se você tem vontade de estudar, fica à vontade. Ele sempre concordou e ali eu comecei a estudar. Voltei a estudar, estava muito feliz, comecei a fazer supletivo e eu comecei a estudar novamente. Então eu voltei novamente, comecei a estudar, estava indo muito bem. Trabalhava, estudava, tinha projetos, sonhos, projetei todo ali a minha vida. Mas passou um ano, consegui um ano só, parei. Não terminei nem o meu ginásio, parei no meio do caminho. E aí fiquei estagnada. Dali a pouco logo veio filhas. Mas eu poderia, minha filha não foi um impedimento para mim estudar. Eu poderia ter estudado, mas o medo falava mais alto. Porque o que vinha no meu pensamento é o que as pessoas vão pensar de mim. Eu tinha medo. Cada ano que passava, eu falava assim, o ano que vem eu vou entrar, eu vou voltar para a escola, eu falava. Mas o tempo foi passando, depois eu tive a minha segunda filha, e o tempo foi passando, e eu falei, agora é tarde demais. É tarde. Um dia, aos meus 45 anos, eu tenho um sonho. Eu estava orando, pedindo para Deus uma confirmação. Eu estava passando por um problema na minha empresa, na minha loja, e eu não conseguia me entender, porque eu não conseguia entender como eu conseguia chegar até um certo ponto, e quando eu chegava ali, eu queria parar. E eu orando, pedindo a Deus uma direção, pedi Jesus me dar uma direção, porque nada satisfazia, nada estava bom. Tinha um vazio existencial dentro de mim, uma dor, uma angústia que clamava mais alto, que falava mais alto do que tudo. E ali eu clamei ao Senhor, pedi a Deus, eu pus o meu joelho no chão, dentro da minha loja, e pedi a Deus que Ele me desse uma direção. Um dia ali após aquela oração, o Senhor me deu um sonho. E em sonho, eu sonhei que estava estudando. Que eu estava numa escola muito ampla, muito linda. Era uma universidade, era muito grande. E aquela escola, aquele instituto era tão grande que eu não conseguia ver o fim. E eu fiquei encantada com aquelas aulas. Eu estava sentada e eu assistia a aula num telão. E era muito lindo e eu estava muito feliz no meu sonho. Eu estava muito realizada. Eu queria ver o fim, eu não conseguia ver o fim da escola, porque os corredores sumiam de vista e eu não via o fim. Então eu levantei da onde eu estava sentada e comecei a caminhar, mas eu não conseguia ver o fim. Mas numa distância bem longe, eu avistei uma placa, eu olhei e falei, e comecei a, assim, a firmar a minha vista para enxergar.
E quando eu afirmei a minha vista para enxergar, era um certificado. E naquele certificado estava escrito: Rosineide Rezende Castro Souza. E eu acordei. Quando eu acordei, meu coração estava acelerado. E aí eu levantei e fui conversar com Deus. Mas quando eu dobrei meus joelhos para orar, eu não conseguia orar. Eu só conseguia pensar naquele sonho. Porque era tão lindo. Foi tão lindo ver ali aquele certificado, ver ali. E eu falei, meu Deus. Começou a vir à minha memória sonhos que eu já tinha, projetos que eu tinha parado. Quantas vezes eu já havia falado de estudar e tinha parado. Mas eu falei para Deus, Deus, é meu maior sonho. Mas agora é tarde demais, 45 anos é tarde demais. E Deus então me fez lembrar de uma promessa antiga. E através daquela promessa, eu não vou aqui estender nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Eu retornei a estudar. Eu voltei a estudar, fazer um supletivo, 45 anos. E logo em seguida, ali, já no início, eu conheci a psicanálise. Deus me apresentou a psicanálise através da doutora Ângela. Sou muito grata a Deus e a vida dela. E a minha vida foi transformada. Hoje eu não vivo mais pelo medo. O medo não me paralisa mais. Eu não tenho medo de dizer, de me expor. Hoje eu trabalho na liderança da igreja. Coisas que jamais eu faria. Eu era uma pessoa que me escondia. Eu me escondia sempre quando eu tinha uma oportunidade na igreja. Eu dizia, hoje não. Aí eu ia num culto, falava, a irmã Rosineide tá com oportunidade? Hoje não. Eu tinha desejo de ir lá, de falar da palavra de Deus, das coisas lindas que eu vivia no meu particular com Deus, nos meus devocionais. Eu tinha vontade lá, mas não, o medo me paralisava. Uma voz interna dizia, você não é capaz de pegar o microfone. Nunca você será capaz. Você nasceu para ficar aí sentada, quietinha. Isso era coisas na minha mente. É isso. O medo me paralisou por anos, gente. Me paralisou por anos. E hoje já não me paralisa mais. Hoje eu trabalho na liderança da igreja. E Deus tem me honrado. Já palestrei, já fiz várias palestras. O Senhor tem nos honrado. Eu não vou dizer para você que não surge o medo. Até mesmo para dirigir um culto. O medo vem quando temos convite para palestrar. Surge o medo. Mas eu nunca mais deixei esse medo ser mais alto na minha vida. Eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a viver essa palavra. Eu aprendi a confiar. Porque se Ele diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Se Ele diz, essa palavra é verdadeira. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Eu aprendi a acreditar. Eu lia, mas eu não conseguia viver a palavra. Então hoje eu deixo para você. Esse é o meu testemunho, parte do meu testemunho. Um dia o medo me paralisou, mas hoje ele não me paralisa mais. Eu sempre falo, Senhor, eis-me aqui. Estou disponível e eu quero transbordar na vida das pessoas. E é por isso que eu criei estes devocionais. É por isso que, inspirada
no meu testemunho, em tudo que o Senhor fez na minha vida. Deus me deu esse ano esses devocionais. Cada dia, aqui no meu cantinho, aqui onde vocês estão me vendo mesmo. É onde eu leio a palavra, é onde eu estudo, é onde Deus tem falado comigo cada manhã. E esse ano eu decidi transbordar na sua vida através desses devocionais que Deus tem me dado. Já são 3 anos aqui todas as manhãs, lendo a palavra de Deus, anotando, fazendo exercícios, e eu decidi passar isso para vocês. Então eu tenho aqui, né, essa apostila, o nosso e-book. Ele está disponível para você, se você desejar adquirir nossos e-books. Aqui nós vamos ter também, tem a reflexão que eu li hoje para vocês. Também tem um exercício terapêutico. E nós temos ali a nossa oração. Tem sido uma bênção, tenho recebido muitos testemunhos e eu tenho certeza que esse ano será um ano extraordinário. E se você sente que o medo fala mais alto, procure ajuda. Talvez você até queira, mesmo que você esteja estagnado por algo, não deixe que o medo fale mais alto. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar. E se você percebe que esse medo te paralisa, se o medo fala mais alto na sua vida, procure ajuda. Procure entender esse medo. Dá nome ao seu sentimento. Pergunte a si mesmo, por que estou com medo? Até mesmo aquele curso que ficou parado. Por que eu parei? O que me fez parar? Quais são suas vozes internas? O que te fez paralisar? Dá nome a essa emoção. Procure a ajuda de um terapeuta, de uma psicanalista, de alguém que esteja disposto a te ajudar. Procure ajuda, não fique paralisado. E a palavra do Senhor diz, não tenhas medo, não temas, porque eu sou contigo. Amém? Este foi o devocional de hoje. Que Deus abençoe a sua vida.